Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um episódio do Contaí, o mais novo podcast da família Impacto na Encruzilhada. A ideia do Contaí é reunir histórias reais da fantástica fábrica do impacto, o famoso contar o milagre ou o pecado sem revelar o nome do santo nem da igreja. Afinal, você sabe, né, amigo ouvinte, a gente não pode revelar aqui. E nesse episódio 4, queria mudar o mundo, mas ganhou outro burnout. E a gente vai falar sobre duas histórias aqui de burnout que infelizmente são uma realidade no nosso setor. E olha, histórias não faltam. A gente tem recebido várias histórias aqui no Contaí. Se você, aliás, quer mandar a sua história, tá esperando o quê? Envia um e-mail pra gente aí, impactonecruzilhada@gmail.com, e a gente vai analisar com o maior carinho, o maior cuidado para poder colocar a sua história aqui no ar, tá bom? Se por acaso o e-mail ficar difícil você transcrever sua história, escreve lá pra gente que a gente combina o jogo de como fazer isso por áudio, por sinal de fumaça. Meios não faltarão, tá bom? O importante é que você traga a sua história aqui pra gente, porque ela vai fazer sentido para muita gente que está escutando, tá bom? Fica tranquilo que o Impacto na Encruzilhada segue a sua frequência normal e você vai sentir sempre aí no seu feed a alternância aí de alguns episódios do Impacto na Encruzilhada com algum do Contaí, e assim vamos, tá bom? E eu aproveito para agradecer as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Valeu demais, vocês estão apoiando, na verdade, os dois podcasts, tá? Então, muito obrigado pela força. Bom, então partiu para o episódio do Contaí, episódio número 4. Queria mudar o mundo, mas ganhou outro burnout. Bom, nesse episódio a gente reúne duas histórias de pessoas que queriam mudar o mundo, que se jogaram de cabeça em suas respectivas organizações, mas que tempos depois tinham entrado num burnout. E a primeira história de hoje é da Jéssica. A Jéssica é uma profissional com sólida experiência no mundo corporativo, já com cargo de gerente por lá, numa área nada a ver com impacto social, ESG e afins. Ela tocava a área de vendas de uma multinacional de produtos agropecuários, e o trabalho dela era literalmente faca nos dentes. Tinha um monte de meta para bater, uma equipe bem grande para gerenciar, além de ser uma das poucas mulheres no ambiente de trabalho para lá de masculino. Ocorre que Jéssica, uma mulher preta e periférica, tinha conseguido estudar em universidade pública por meio de cotas, etc. Tinha feito intercâmbio fora do país e era uma baita profissional super qualificada e competente. Ela mesma nos contou que o slogan dela lá na empresa era "A Jéssica é foda". No sentido dela ser ponta firme, de não deixar pratinhos caírem, de fazer a coisa acontecer e a galera saber que podia contar com ela. Essa era a Jéssica, que já estava lá na empresa há alguns anos, já nessa posição de gerente da área de vendas, e sentia que a sua paciência estava se esgotando por ali. Era muito trabalho, muita pressão e zero vida pessoal. Era só trabalho o tempo todo. E eis que, olha o eis que aí, minha gente. Pois bem, eis que, numa viagem a trabalho para Gringa, para uma convenção de vendas da sua empresa, Jéssica estava numa reunião com líderes de venda de todo mundo, apresentando os ótimos resultados do Brasil, quando ela simplesmente apagou. Ela estava fazendo a apresentação e desmaiou. Quando ela acordou, ela estava num hospital com um colega de empresa ao seu lado. Ela simplesmente não se lembrava de nada do que tinha acontecido. Ela só se lembrava que estava fazendo a sua apresentação e quando ela acordou, ela estava na cama do hospital. Com a ajuda do seu colega, o Fausto, que era da sua equipe do Brasil e tinha ido com ela participar da convenção, o Fausto era o seu braço direito, tá? Um parênteses rápido aqui, era um jovem gay, também periférico, e que Jéssica tinha lutado muito para contratar tempos atrás. E desde então Fausto era seu fiel escudeiro e um baita de um profissional também.
Depois de muita conversa com Fausto e com os médicos, Jéssica tinha entendido que tinha tido um apagão, o famoso burnout, por conta de estresse. A recomendação médica era repouso, descanso e tentar dar uma segurada no ritmo insano de trabalho. Bom, poucos dias depois aí de hospital, tal, Jéssica e Fausto retornaram ao Brasil e voltaram para a rotina da empresa. Afinal, né, a Jéssica era correria, não tinha como parar. Bom, e na cabeça dela o episódio tinha sido algo pontual, que ela era jovem, ela tinha uns 35 anos e tinha muita lenha para queimar. Seguiu o ritmo faca nos dentes e poucas semanas depois, Jéssica teve um novo apagão, dessa vez lá na empresa, numa reunião com sua equipe de vendas. E aí tudo de novo, novamente, hospital, mesmo diagnóstico e mesmas recomendações. Bom, e quando ela retornou para a empresa, recebeu um recado da sua secretária de que era para Jéssica ir conversar com a diretora de RH da empresa. E assim Jéssica foi lá conversar com Sabrina, que era a diretora de RH. Com muito jeitinho, Sabrina informou Jéssica que ela iria tirar uma licença compulsória, que iria dar uma pausa para descansar, tirar aquelas férias acumuladas que ela nunca tirava. E com muito espanto e muito pé da vida com a situação, Jéssica não teve escolha. Saiu de férias compulsórias por 30 dias, algo que ela fazia séculos que ela não tirava. Bom, como Jéssica era uma workaholic convicta, ela tinha um problema. O que ela iria fazer nesses 30 dias de férias? Não tinha filhos, não era casada, não tinha sequer um namorado. Estava livre para ocupar seu tempo como quisesse. Então, ela se lembrou da ONG da Quebrada, de onde ela tinha vindo, de quando ela era pré-adolescente lá e participava das atividades da ONG, dança, hip hop, grafite, dentre outras. E logo nos primeiros dias de férias, Jéssica foi lá na ONG tentar relembrar seu passado de dificuldades e também de boas descobertas por lá. Chegando lá, ela encontrou a diretora da ONG, que a gente vai chamar a diretora de Milagres, que desde a época que Jéssica frequentava a ONG, ela já era a manda-chuva por lá. E claro que Milagres se lembrou de Jéssica e a recebeu de braços abertos. Depois de uma boa conversa, boas risadas e uma volta e um rolê pelo espaço, pelas novas instalações da ONG, tinha ampliado, tinha construído novas áreas e etc. Jéssica sentiu um bem-estar tão grande de estar ali de volta. Foi uma sensação muito boa que ela sentiu. Resumo da ópera. Durante suas férias, todos os dias, Jéssica foi lá na ONG ajudar Milagres nas várias frentes que ela tinha. Ela virou uma voluntária barra equipe, né, da ONG e ela estava super feliz ali. Bom, parênteses aqui, amigo ouvinte. Até parece que a história chegou no final feliz, não é mesmo? Só que não, tá bom? Não vamos nos precipitar aqui nos finalmente. Aqui a coisa é mais complexa que Sessão da Tarde. Eu também, quando eu estava ouvindo da Jéssica a história, eu imaginei que ela voltaria para a empresa, pediria demissão, iria trabalhar na ONG e teríamos um final feliz, só que a história real tem mais curvas do que a gente imagina e ela não é tão óbvia e linear assim. Fechando parênteses, voltando para a história. Os 30 dias de férias tinham voado e Jéssica tinha que retornar ao trabalho. Na sua cabeça ela tinha um dilema. Ela queria largar tudo para ficar trabalhando na ONG, mas não só precisava do seu trabalho na empresa, como tinha construído uma sólida caminhada por lá. Abrir mão disso seria muita inconsequência na cabeça dela. Bom, no seu retorno ao trabalho, Jéssica notou que algo tinha mudado ali no seu setor. Ela não sabia dizer direito o que era, mas sabia que tinha algo diferente. Novos ares, novas regras e mais controle para que situações como a da Jéssica não voltassem a acontecer ali na empresa. Esse era o resumo do que havia mudado. E logo de cara, Jéssica já sabia que aquela empresa que ela tinha se jogado de cabeça já não era mais a mesma. Parece pouco 30 dias, mas ela já tinha sacado que tinha mudado algo ali dentro. Pois é, justamente o que a Jéssica tinha percebido e também confirmado pelo seu braço direito, Fausto. A mudança estava só começando e, ao que parece, o caso de Jéssica tinha sido o gatilho que a diretoria usou para acelerar as mudanças. Bom, eu vou encurtar a história aqui, tá?
Jéssica ficou na empresa mais alguns meses e, de fato, não só a empresa tinha mudado, mas ela também tinha mudado. Ficava pensando na ONG lá o tempo todo e contando os dias aí da semana para a chegada do fim de semana, quando ela podia seguir como voluntária trabalhando lá com milagres. Meses depois, Jéssica foi chamada para uma reunião com a diretoria da empresa e lá recebeu a seguinte proposta: que ela seria transferida para uma filial da empresa numa outra cidade mais distante da matriz e que lá, nessa nova função, ela seria rebaixada a uma posição de coordenadora de vendas. Ela era gerente, lembrando, ela viraria coordenadora de vendas. Ou seja, ela estava sendo colocada numa mini geladeira, vamos dizer assim, com elegância, claro. No fundo, ela sabia que a empresa tinha medo de demiti-la, primeiro por tudo que ela tinha camelado ali pela empresa, segundo porque ela tinha tido 2 casos recentes de burnout e claramente uma demissão alimentaria um processo na justiça e seria péssimo para a empresa. Jéssica saiu da reunião meio atônita, parou no corredor, entrou no banheiro correndo ali e desabou no choro. E pelo seu relato foi ali que a ficha tinha caído. Foi ali que ela tinha percebido que estava se matando pela empresa, que estava acabando com a sua saúde, que vinha entregando resultados muito acima das metas e mesmo assim seus 2 casos de burnout eram vistos pela empresa como uma fraqueza, como uma fragilidade que não era aceitável num ambiente corporativo competitivo como aquele. Parênteses mais do que necessário aqui, aliás outro, né? Vamos adicionar aí as questões de gênero e racial, tá bom? E a decisão da diretoria fica ainda mais pesada e sacana. Fechando parênteses. Bom, Jéssica tinha pedido alguns dias para dar uma resposta para a diretoria e tirou o restante do dia para arejar as ideias. Foi lá para a ONG se desabafar com milagres e, para sua surpresa, além da devida acolhida e ombro amigo de milagres, Jéssica soube da boca dela que ali na ONG eles também estavam lidando com 2 casos de burnout de 2 funcionários diferentes. Jéssica não entendia bem por que num ambiente tão bacana quanto aquele, nos atendimentos tão importantes que a ONG oferecia, como é que havia espaço para burnout? Para ela isso não fazia o menor sentido, mas depois de muita conversa com Milagres, Jéssica entendeu a realidade. Na real é fazer muito com pouco, ter que oferecer oportunidades de sonhos, de perspectivas de futuro a jovens que lidam com um monte de desafios no seu dia a dia, que isso significava um peso gigantesco nas costas da equipe da ONG e que eram poucas pessoas da equipe que conseguiam lidar com aquilo sem adoecer. Resumindo, era esse o contexto. Bom, e como voluntária Jéssica não tinha ainda percebido essas questões, mas com a conversa papo reto com Milagres, isso fazia total sentido. Bom, dias depois, Jéssica aceitou a oferta da empresa, super a contragosto, claro, mas ela não daria o gostinho de pedir demissão para a empresa, pois no fundo ela sabia que era o que a empresa queria. E assim Jéssica se mudou de cidade, seguiu para o novo desafio, levou consigo um único combinado, de ser uma profissional dedicada, comprometida com os resultados, mas sem abrir mão da sua vida em prol da empresa. E assim, logo depois de chegar na nova cidade, Jéssica procurou uma ONG local parecida com a da sua cidade e lá se tornou voluntária, ficou lá nessa cidade por alguns anos, dosando bem a sua vida pessoal com a sua vida profissional, seu trabalho remunerado com seu trabalho voluntário, até que um dia ela soube que a empresa estava sendo vendida para outro grupo multinacional e que novas mudanças iriam acontecer, mas isso é papo para outro episódio. Então, no momento que a gente está gravando, Jéssica segue nesse compasso de espera para ver o que vai vir aí dessas mudanças de briga de cachorro grande, né? Um maior comprando um grupo menor e assim vai, mas ela segue feliz com o seu trabalho aí na empresa e mais sobretudo com a sua dedicação como voluntária aguerrida que é. Então é isso. Agradecer demais a Jéssica por dividir sua história conosco, acho que ela conseguiu lidar, administrar bem a situação de não cair de novo em burnout, né? Saber lidar com isso. Obviamente ela procurou apoio, ela teve todo o suporte necessário para lidar com essa situação.
Isso é importante, tá? Lembrando. Bom, valeu, Jéssica. Força sempre na sua caminhada, que os novos desfechos aí sejam bons para você sempre. Bom, chegamos então à segunda história de hoje, que é a história do Adalberto, o conhecido como Dal. Bom, o Dal era diretor executivo de uma ONG socioambiental que tinha aí uns 50 funcionários CLT, uma ONG de um porte bem interessante e que tinha uma operação complexa. Ela tinha 3 unidades Brasil adentro. Dal era responsável por manter a coesão institucional da organização, cuidar das relações institucionais, captar recursos e supervisionar as áreas e os projetos. Resumindo, era muito trampo para Dal tocar, mas ele amava seu trabalho e era bem avaliado aí pela sua equipe. Dal já estava nessa posição há alguns anos e sentia que logo mais seu ciclo estava chegando ao fim, né? A gente sente isso, né? Então Dal sabia muito bem que seu ciclo estava chegando ao fim. Aliás, ele já vinha discutindo isso com o seu conselho, que era um conselho bem atuante e parceiro da ONG. A ideia era, em breve, iniciar um processo de transição para a busca por um novo aí, diretor executivo para viabilizar a saída de Dal, seja alguém da casa que seria desenvolvido, seja alguém que seria buscado aí no mercado. E esse processo vinha animando e preocupando também Dal. De um lado, ele sabia que seu ciclo estava no fim e que era preciso abrir espaço para uma nova liderança, e do outro, ele já sentia aquele gosto de cair no ostracismo, né, no desafio de buscar novos trabalhos. Afinal, Dal já estava na casa aí dos 60 anos. Em outras palavras, seria bem difícil para ele conseguir outro trabalho na mesma linha do que ele tinha, um cargo de liderança e tal, e ele sim precisaria seguir trabalhando. Bom, eis que, olha o eis que aí, minha gente. Bom, eis que um dia no escritório sede da ONG, que era onde Dal trabalhava, ele estava lá terminando uma apresentação que faria ao conselho, quando ele teve um branco. Ele apagou, né? Ele simplesmente não conseguia mais pensar em nada, ele tinha travado. Ele estava acordado, mas a cabeça tinha bugado, né? Ele ficou ali uns minutos com a mente meio paralisada, meio como se ele tivesse chapado, como se ele tivesse tomado uma medicação daquelas fortes, sabe? O corpo estava funcionando, mas a mente não. Ele relatou que parecia que só seu corpo estava ali, mas a sua mente e seu espírito tinham saído, tinham deixado o corpo. Bom, ele saiu da sua sala, foi tomar um ar lá fora, no quintal da sede ali da ONG, que era um quintal bem legal, com árvores, natureza e tal. Ele ficou lá um tempo, ele não sabe dizer quanto tempo ele ficou lá. Ele ficou lá respirando um ar, quando um colega da ONG, que nós vamos chamar de Zeca, foi lá falar com ele. O Zeca precisava de uma opinião de Dal sobre um projeto que estava lidando com alguns desafios aí de gestão. E para espanto de Zeca, Dal não sabia quem ele era. Dal simplesmente não reconhecia Zeca. Parecia que nunca tinha visto ele antes. E olha que Zeca trabalhava ali há bastante tempo. Bom, no começo Zeca achou que era zoeira de Dal, mas logo notou que havia algo errado ali. Chamou outro colega, o Emerson, que cuidava da parte de saúde e segurança ali da ONG, e o Emerson também se ligou que tinha algo errado e prontamente o levaram para o hospital. Dal inicialmente não queria ir e não entendia por que queriam levar ele para o hospital, mas no final cedeu e foram. Então no início ele não queria, mas no final foram os 3 ao hospital, Emerson dirigindo. E detalhe, Dal também não se lembrava de Emerson. Dal não conhecia aqueles dois estranhos, tá bom? Bom, chegaram ao hospital, Dal fez uma bateria de exames, ficaram horas por lá fazendo exames, check-ups e tal. Resumo da ópera, Dal tinha tido uma amnésia dissociativa. Esse era o termo técnico, tá, que ele teve, que é basicamente uma perda momentânea da memória por estresse. Essa perda ela pode durar de alguns minutos, alguns dias e até anos. No caso de Dal, por sorte, foram só algumas horas. No relato de Dal, longas e intermináveis horas.
saíram do hospital, depois de todos os exames e do diagnóstico, com severas recomendações de repouso. Por livre e espontânea pressão, o Dow tinha que dar uma pausa na sua rotina insana de trabalho e ele seguiu à risca a recomendação médica. No dia seguinte, ele já se lembrava de tudo, de todo mundo, tá? Ufa! Então a amnésia durou naquele dia em que a situação aconteceu e daí Dow ficou afastado alguns dias, tirou uma semaninha de férias que ele tinha que tirar e depois ele retornou. No seu retorno, claro que a primeira medida foi acelerar aquele processo de transição que ele já estava discutindo ali com o conselho, e assim fizeram. Meses depois, Dow estava com um novo diretor executivo que iria substituí-lo na ONG e fizeram um processo de transição muito legal, muito bem cuidadoso, e ao final, Dow migrou para o conselho da ONG e manteve seu vínculo com a organização, dessa vez como conselho. E como Dow gostava muito de fazer trilhas na natureza, desde o caso de perda de memória que ele teve, ele tinha decidido dedicar mais tempo a essa atividade, estar mais em contato com a natureza. E assim, ele se tornou sócio de uns colegas em uma empresa de ecoturismo e estava feliz da vida se dedicando à nova velha atividade, né? Ele já tinha vindo desse rolê muito tempo atrás, estava afastado dessas atividades de ecoturismo. E aí, com o piripaque que ele teve, foi o estalo que ele teve de retornar a essas atividades que ele tanto gostava, que fazia tão bem a ele. Bom, então ele tinha saído das atividades mais institucionais da ONG, né? Não estava mais como diretor executivo, e agora ele estava totalmente dedicado às atividades de mão na massa, no ecoturismo, abertura de trilhas, manutenção de trilhas e por aí vai. Algo que ele deveria ter retomado muito tempo antes, pelo seu próprio relato aqui. Bom, mas como ele mesmo nos contou, né, sempre é tempo de retomar projetos e sonhos que a gente vai deixando para depois, né? Com aquela correria, você sabe, né, amigo meu ouvinte. Então é isso, Dow teve um piripaque, se recuperou, não foi nada de mais grave, a situação poderia ter sido mais grave, mas deu tudo certo. E ele acelerou sua transição da ONG, foi acolhido, foi abraçado ali pelo conselho, conseguiu fazer a transição, pelo que ele nos contou. O novo diretor segue o trabalho dele, tudo certo, sem grandes contratempos. E Dow segue aí feliz da vida agora na sua atividade como sócio de uma pequena empresa aí de ecoturismo. E ele está amarradão nessa nova atividade. Então, força aí, Dow, obrigado por compartilhar a sua história. Você segue muito sucesso aí na sua caminhada, curta bastante esse momento aí de retomada de sonhos. Valeu, um abração. Bom, esse foi mais um episódio do Conta Aí. Então me conta aí o que você está achando. Confesso que eu estou adorando receber as histórias e produzi-las. Sei que não são histórias fáceis e leves. E a gente tenta aqui ao máximo, né, trazer um pouco a real das histórias, mas também dando uma positivada aí, afinal a gente já está cheio de dramas e desafios no nosso dia a dia, mas a gente precisa falar sobre eles aqui, não é mesmo? Então esse foi mais um episódio do Conta Aí. Nele a gente trouxe duas histórias de burnout. Infelizmente, o burnout está muito presente na fantástica fábrica do impacto, tá? Infelizmente. História da Jéssica e do Dow. Agradeço demais aos dois aqui por compartilhar suas histórias e sigo sempre aí na torcida por eles. Bom, é isso. Espero que tenha gostado. Se cuide, um abraço e até a próxima.